Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Nessa série, nós estamos estudando o Evangelho de João, à luz da doutrina espírita. Esse aqui é o canal espírita em que abordamos conteúdos espíritas. E nessa série, estamos estudando o Evangelho de João. Estamos nos primeiros versículos. Depois de uma longa introdução em que abordamos a visão espírita sobre Jesus, Jesus como nosso modelo e guia, Jesus como co-criador, o aspecto de comunhão e de interação de Jesus com o próprio Criador, o fato dele ser um agente executor da vontade divina. Depois de colocadas todas essas premissas, nós temos condições de avaliar melhor o Evangelho. No episódio anterior, comentamos sobre uma palavra, a palavra logos, a palavra verbo. Logos, a palavra grega que está aqui no Evangelho de João e que foi traduzida por verbo, por palavra, dando a entender que esse ser, esse co-criador, nosso modelo e guia, organizou o mundo, ordenou, usou sua inteligência, inspirado por Deus, dirigido pela providência divina, ele usou sua inteligência para organizar um planeta inteiro, para moldar um planeta. Portanto, para que a gente tenha uma compreensão mais profunda dessa palavra logos, disso que João está dizendo, que Jesus é o verbo, para que a gente possa compreender melhor isso, eu sugiro a leitura dos capítulos iniciais do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nos capítulos iniciais dessa obra, Emmanuel vai dizer como Jesus moldou a própria geografia terrestre, a própria geologia do planeta. Como ele acompanhou a evolução de todas as espécies minerais, de todas as formações minerais do planeta. Como ele acompanhou a evolução biológica, desde o surgimento dos seres unicelulares até o surgimento da espécie humana, até os dias atuais, e continua acompanhando e direcionando a evolução. É nesse sentido que ele é o Logos. Ele é aquilo que ordena, ele é aquela inteligência que organiza. Ele é o agente executor da vontade divina, evidentemente, porque tudo que se realiza na criação infinita se realiza de acordo com a vontade de Deus. Deus é a inteligência suprema e Deus não permite que nada seja feito sem a sua vontade. Como Jesus está em processo de comunhão indescritível com Deus, como ele está numa total comunhão, ele está absolutamente integrado aos propósitos divinos. Ele está absolutamente em sintonia, em harmonia com aquilo que o Criador quer. E mais, com as leis estabelecidas pelo Criador para vigorarem em toda a criação. Deus estabelece leis universais que vigoram no universo infinito e Jesus age totalmente de acordo com essa lei divina, no seu aspecto natural, que é física, biologia, química, matemática e etc., e no seu aspecto moral, que são as leis morais, os aspectos morais da lei, que são justiça, amor e caridade. Então é nesse sentido que Jesus é o Logos do planeta,
Ele que ordena, ele que direciona. Teilhard de Chardin irá dizer que Jesus é o alfa e o ômega da evolução terrestre. Desde o início dos minerais até os seres iluminados que vão se desenvolver, evoluindo aqui na Terra, Jesus é esse ponto de confluência, é esse vértice para onde tudo se encaminha. Ele é o ômega, é para onde tudo se encaminha. Por isso Teilhard de Chardin irá dizer, tudo que sobe converge. Converge nesse espírito que já possui todas as conquistas que nós almejamos. Jesus possui todas as conquistas que nós almejamos. A nossa evolução se direciona para Ele. Nós estamos numa rota evolutiva e essa rota vai dar em Jesus. Nós vamos adquirir, melhor que adquirir, nós vamos moldar, nós vamos implementar em nós os caracteres morais de Jesus, os conhecimentos de Jesus, as habilidades e competências de Jesus. Por isso ele é o Logos, porque Logos é o que é narrado, o que é descrito. Logos é a lógica, a informação, a inteligência que está por trás de tudo. Nesse sentido, ele é o Logos. Foi isso que dissemos no episódio anterior. Nesse nós vamos avançar um pouquinho mais, um versículozinho, porque aqui nós vamos ter que seguir com calma, sem pressa. Afinal de contas, o título dessa série é Estudando o Evangelho de João, à luz da doutrina espírita. Então vamos lá. No princípio havia o Verbo. Então no princípio da formação terrestre estava o Verbo, estava o Logos, estava o Cristo. Esse co-criador em plano maior, junto com a comunidade dos Cristos do Sistema Solar, porque eles atuam de modo coletivo, eles não agem isoladamente, eles atuam em Pleiades. Então, havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, sim. O que é estava junto de Deus? É aquela mensagem que eu aconselho que você leia. Procure essa mensagem de Emmanuel, chamada Comungar com Deus. Comungar de comunhão. Comungar. C-O-M-U-N-G-A-R. Comungar com Deus. Nessa mensagem, Emmanuel vai explicar a diferença entre fidelidade a Deus e comunhão com Deus. Jesus já alcançou a comunhão. E André Luiz diz no início do Evolução em Dois Mundos que essa comunhão que Jesus possui com Deus é indescritível. Indescritível. Então o Verbo, o Logos, o co-criador, estava junto de Deus. E o co-criador era Deus. Mas era Deus? É a mesma pessoa? Não. Aqui nós dizemos assim, quando alguém está junto da luz solar, quando eu olho para o jardim e digo assim, nossa, o jardim está ensolarado, significa que o jardim se tornou o sol? Não, significa que o jardim está banhado pelo sol. Quando alguém está debaixo ou diante de uma lâmpada, eu digo, nossa, fulano está iluminado. Significa que essa pessoa se tornou a luz? Não, significa que ela está banhada pela luz, ela está em comunhão com a luz. É nesse sentido. O que João está dizendo aqui é que Jesus era divino. Divino, é uma inteligência divina. Por que divina? Porque ele está em comunhão com Deus. Então, o Criador está banhando, está se derramando sobre Jesus. Por isso que ele se torna divino. Aliás, isso está em Salmos. Está lá nos Salmos.
vós sois deuses. Não é só Jesus, todos nós. Todos nós. Vós sois deuses. O que significa isso? Que à medida que eu realizo a evolução e o progresso espiritual, eu me torno divino. Eu aprimoro meus potenciais divinos, meus caracteres divinos. Não é? Ele estava no princípio junto de Deus. Então, aqui, por que o João repete isso? Para dizer que, ao formar o planeta terrestre, Jesus não formou sem a assistência de Deus. Ele não fez isso isoladamente. Ele fez isso sob a direção do Criador. Ele fez isso com a assistência do Criador. Isso é maravilhoso. Ele estava, no princípio, junto de Deus. E João reforça isso. Ele diz assim no versículo 3: todas as coisas foram feitas por meio dele. Ou seja, ele era o instrumento que Deus utilizou para fazer. Ou como diz a Revista Espírita, fevereiro de 1868. Esses Cristos são agentes executores da vontade divina. Eles executam a vontade divina. A vontade divina se realiza por intermédio deles. Eles são os médiums, os instrumentos, os intermediários da vontade divina. Se eles são os intermediários da vontade divina, todas as coisas foram feitas por meio dele, através dele. Tudo passou por ele. Tudo passou por ele. Aqui nós lembramos de uma analogia, que, bom, pode ser uma analogia pobre, mas dá uma ideia. Você imagina assim, os acionistas de uma empresa, né, os donos de uma empresa. Mas aí não pensa como os acionistas, não. Pensa que há um dono só. O dono do universo é Deus. Deus é o Criador. Ele é o dono da empresa. Mas há um conselho de diretores. A direção da empresa tem um conselho de diretores. Então, o dono da empresa dá suas orientações, diz o que ele quer, e esse conselho executa a vontade. Esse é o sentido aqui. Né? E sem ele, sem esse co-criador, sem o Cristo, nada se teria feito. Por quê? Porque as coisas não se fazem ao acaso. Ao contrário do que diz a doutrina materialista, de que a evolução, a vida biológica e a natureza é uma obra do acaso, é algo sem direcionamento, é algo que não tem finalidade. Ao contrário dessa doutrina materialista, o que está dizendo aqui é que as coisas não aconteceriam se não fosse a intervenção dele. Sem a intervenção desse co-criador, nada se faria. A vida biológica não teria surgido, a vida biológica não teria se aperfeiçoado, as coisas não teriam um sentido. É isso que o texto está dizendo. Nele havia a vida. Nele havia a vida. E a vida era a luz dos homens. Nós vamos comentar esse versículo com mais detalhes, mas aqui nós temos vida em dois sentidos. Vida no sentido biológico, porque não haveria vida biológica na Terra se não fosse esse direcionamento de Jesus, essa coordenação feita por ele nos processos biológicos, nos processos naturais e físicos, mas também nós estamos falando de uma vida moral, de uma vida que tem um sentido transcendente, de uma vida que tem a ver com a qualidade das experiências acumuladas. Vamos tentar explicar isso. Digamos que um aluno
iniciante, está aprendendo a tocar violão. E diante dele, uma professora, concertista, uma exímia violonista. Toca violão maravilhosamente, já se apresentou em vários concertos, perita, tem muita habilidade. E na frente dela esse aluno que não tem habilidade nenhuma. Então ele começa a fazer os primeiros movimentos no violão. Ele faz um movimento, aquele movimento não está bom, está errado. Então o que ela faz? Ela corrige. Corrige. Ela elimina as deficiências dos movimentos. Com o tempo, esse aluno vai aprimorando. Ele vai aprimorando. Vai aprimorando. O que significa aprimorar? Significa abrir mão daquelas experiências que não foram as melhores e reforçar e estimular aquelas que deram certo. Por isso Emmanuel dá uma definição de vida que é extraordinária. Ele diz assim: a vida é a experiência digna da imortalidade. A vida é aquela experiência que você quer reforçar, é aquela experiência que você quer repetir, não é aquela experiência que você quer corrigir, não é aquela experiência que você quer refazer, que você quer trocar, é aquela que você quer manter, é aquela que você quer repetir. Por quê? Porque ela gera o bem, não só o seu bem, mas o bem comum, porque ela gera o amor, porque ela gera o progresso para todos, porque ela gera o bem-estar de todos e não só o seu. Uma experiência que gera apenas o seu bem-estar, ela não tem condições de ser repetida indefinidamente. Ela não tem condições de atingir o status de imortalidade. Imortalidade é o que você quer que dure? Olha que pergunta profunda. Então Jesus é um compêndio de experiências que duram para sempre. O que ele diz dura para sempre. O que ele sente dura para sempre. Ele quer que dure para sempre, porque aquilo está ótimo. Aquilo não precisa ser refeito. Aquilo ele quer que seja repetido no tempo, que seja repetido. Ele quer que aquilo perdure indefinidamente. Então, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Os sentimentos de Jesus são sentimentos de vida eterna. A conduta de Jesus são condutas de vida eterna. Tudo dele é feito para durar para sempre. É nesse sentido que a vida está nele. Isso porque ele está em total comunhão com Deus. Tudo que é de Deus é eterno. Tudo o que é de Deus é eterno. É nesse sentido. A vida está nele. E é nesse sentido que ele é a luz dos homens, homens no sentido dos encarnados. Ou dos espíritos errantes, dos espíritos que precisam encarnar, reencarnar. Dos reencarnados e dos que precisam reencarnar. Porque esses precisam de um guia, esses precisam de um modelo para que eles possam se aproximar desse modelo gradativamente, que eles possam seguir. É nesse sentido que Jesus é a luz da humanidade terrestre. Kardec escreve isso no comentário da questão 625 de O Livro dos Espíritos. Kardec escreve assim: para a humanidade terrestre, Jesus constitui o modelo da perfeição
a que podemos aspirar na terra. Então, na vida terrena, nas conjunturas, nas condições da vida terrestre, né? Porque nós precisamos ser realistas. Tem coisas que não dá para fazer nessa conjuntura. Tem coisas que não dá para fazer aqui nessa vida terrestre. Tem coisas que são inaplicáveis, porque nós temos um corpo ainda, nós temos uma estrutura, nós temos limitações evolutivas, limitações da nossa percepção. Então, não é toda a perfeição que eu posso realizar aqui na Terra. Mas das perfeições que eu posso realizar e adquirir na Terra, Jesus é o modelo da perfeição que podemos aspirar na Terra para a humanidade terrena. Tem outras humanidades, tem outros orbes, tem outros níveis de evolução e tem outros Cristos em graus até superiores ao Cristo. Mas falando aqui da Terra, falando da humanidade terrestre, ele é o guia e modelo. Ele é o guia e modelo. É claro que existem espíritos que já estão mais próximos dele, tem espíritos que já foram aproximando a sua conduta da conduta do Cristo, estão bem próximos, tem outros que estão no meio do caminho, tem outros que estão muito distantes. É uma jornada. É uma jornada. E o curioso é que, quando um espírito vai se aproximando de Jesus, ele não fica parecido? Claro, ele não está modelando Jesus. Ele fica parecido mesmo. À medida que ele se aproxima dos caracteres de Jesus, ele começa a refletir Jesus, ele começa a entrar em comunhão com o próprio Cristo. Mas isso nós vamos estudar no próximo episódio. Gostou? Então dê o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e faça seus comentários, coloque suas perguntas, faça sugestões, vamos interagir. Afinal de contas, qual é o título dessa série? Estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Evangelho de João. Te vejo no próximo episódio.